Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e a videoaula de hoje é sobre o conjunto dos números racionais. Já peço aí que você já vá dando o seu joinha e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Também pode comentar aí, dizer o que está achando dos vídeos, enfim, dar aquele feedback pra gente. Então vamos lá. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais e vimos como ele nasceu. Já estudamos o conjunto dos números inteiros e agora nós vamos para o terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Muitos alunos perguntam para mim na escola, professora, mas por que racionais? Existem os irracionais, então? Existem sim, isso é para a próxima videoaula. Então, racionais a gente faz aquela brincadeirinha que são números pensantes, né? Mas eu costumo, assim, é bem particular isso, relacionar o seguinte: todo número racional você encontra um padrão de formação. Os números irracionais, que é uma próxima videoaula, você não encontra um padrão de formação lógico, você não consegue dizer quem é o próximo número com toda certeza, tá? Mas vamos focar aqui nos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é representado pelo Q, com esse risquinho no meio ali, que é um símbolo, onde Q vem da palavra quociente, para a gente lembrar, na verdade, da palavra quociente, e quociente é divisão. Quociente é sempre o resultado de uma divisão. Então, esse aqui é o conjunto dos números racionais, ele fica escrito dessa maneira. A gente não consegue representar ele da mesma maneira que a gente representa os naturais e os inteiros, que você coloca eles ali expostos, né? Aqui é mais difícil fazer isso. Tem sim como organizar o conjunto, mas é muito complicado, tá? Então aqui o que a gente quer dizer com toda essa coisa feia que tá aqui no quadro, né? Porque quem não gosta de matemática acha esses símbolos, essas coisas, meu Deus, um absurdo. Mas vamos lá, vamos ler o que está escrito com a simbologia matemática. O conjunto dos números racionais é todo número A sobre B, ou seja, todo número que a gente consegue escrever em forma de fração, tal que A pertence aos inteiros e o B tem que pertencer aos inteiros não nulos. Então isso a gente já viu em aulas anteriores. Os inteiros são os positivos, negativos e o zero, não pode ter número decimal, não pode ter fração própria, nem imprópria, né? E aqui o conjunto e o B, o elemento B, que vai ser o denominador, pode ser qualquer inteiro com exceção do zero, porque não existe divisão por zero. Então aqui embaixo não pode ir o número zero, pode ir qualquer outro número inteiro que existe, tá? Mas na prática, o que significa? Todo número que eu consigo escrever na forma de fração é classificado como racional. Então eu posso escrever lá o 10 dividido por 2, ou 10 meios. Aí você vai dizer, professor, mas isso daí é uma fração aparente? 10 sobre 2, na verdade, é o número 5. Sim, é o número 5, mas eu consigo escrever o 5 na forma de fração? Se eu consigo, ele é um número racional. Agora eu posso fazer outra divisão para chegar no 5. Eu posso fazer 25 sobre 5, que é o mesmo 5. Aí você vai dizer, tá, professora, mas existem infinitas formas de a gente escrever apenas um número? Sim, isso é verdade. Eu posso escrever qualquer número de infinitas maneiras distintas, que o resultado final vai ser sempre o mesmo. Então, eu tenho que lembrar também que existem os positivos e os negativos, afinal eu estou nos inteiros. Eu posso ter a fração menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 é pegar o 1 e dividir ao meio. Ele está representado por uma fração irredutível própria, mas eu posso escrever como menos 0,5. Então, o menos 0,5 escrito na forma de fração, ele se encaixa como número racional. Então, significa que os números decimais exatos também são números racionais, tá? O 2/3, e agora? Esse 2/3, fazer a continha aqui do lado, é pegar o 2 e dividir em 3 partes. 2 é menor que 3, então se o dividendo é menor que o divisor, eu não consigo fazer a divisão, eu tenho que colocar um zero e aqui um zero, vírgula. Então, eu tenho que pensar, tabuada do 3, será que tenho 20? Pensem aí rapidinho. Se você respondeu que não, tá correto, não tenho 20. Tem um que se aproxima do 20, que é o 18, então é 3 vezes
6. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 dá 2. Percebam que apareceu o número 2, que era o que eu tinha no início. Então, eu terei que colocar mais um zero. Só que atenção, quando você já coloca o zero, a vírgula, né? Coloca o zero e a vírgula, você não pode mais acrescentar uma vírgula aqui atrás ou um outro zero, quando você faz esse processo. Só se a gente precisasse do número 200, aí aqui sim iria colocar um zero. A gente só acrescenta zeros depois da vírgula aqui, caso eu tenha que acrescentar 2 zeros seguidos, né? Então, quanto zero, professora? Mas é isso, tá? Então, o 20 vai dar 6, que vai dar 18. Percebam que a gente vai ficar num looping aqui, né? 0 vai dar 6, que vai dar 18. Sobra 2. Aí, coloca um 0, vai dar 6, que vai dar 18. Sobra 2. E aqui eu não vou conseguir ter um resto diferente, aqui eu não vou conseguir ter um outro número diferente do 6. Então, eu pergunto para vocês, qual é o nome desse número? Ele tem um nome bem específico que vocês aprendem lá pelo 5º ano, 6º ano. Quem falou que é a dízima periódica acertou. Só que prestem bem atenção no nome. Dízima periódica. Possui um período, possui um padrão. Então, ele é um número racional, porque você sabe quem é o próximo. Quem vem depois desse 6? 6. Quem vem depois do próximo 6? 6. E assim infinitamente. Então, todo número que é escrito na forma de fração, seja ele inteiro, seja ele decimal ou seja ele um decimal como dízima periódica, que é o caso desse, a gente encaixa no conjunto dos números racionais. Nós classificamos então esses elementos como elementos do conjunto dos números racionais, tá? Então, olha só, aqui o que eu vou fazer? Eu posso escrever como 0,6 com um tracinho em cima do período. O período aqui é 6, porque é só o 6 que repete. Se fosse 21, 21, 21, a gente faria o 21 e o tracinho em cima dele, tá bom? Então é isso sobre os números racionais de um modo geral. Tudo que a gente pode escrever na forma de fração se encaixa como número racional. Como que a gente pode representar pelos diagramas de Venn? A gente tem aqui os números naturais, que é aquele primeiro conjunto. Depois vem os números inteiros. E aí vem esse daqui que é um pouquinho maior, digamos assim, opa, não é Z, é o quê? Que é os números racionais, que são os números racionais. Então significa que os naturais estão contidos, né? O conjunto dos números naturais está contido nos racionais, o conjunto dos inteiros também está contido nos racionais. Então todos esses números se encaixam como racionais. E o que tem aqui? Aqui tem os números decimais, exatos, aqui dízimas, periódicas e todo tipo de fração, no caso, né? Só para vocês entenderem, mas que é tudo uma coisa só. E aqui números positivos, negativos, então tudo isso aqui faz parte do conjunto dos números racionais. Então eu posso dizer que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esqueçam de largar aquele joinha, como eu pedi no começo do vídeo. Siga o canal nas redes. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeos aí para vocês assistirem. Valeu!